Os caras estão liberando maconha. A sociedade vai acabar. A porta de entrada para drogas mais pesadas. Vocês querem fazer o que com a minha sociedade? Vocês vão acabar com tudo. Essa Anvisa petista de esquerda vai acabar com tudo. Porque o número de casos de esquizofrenia vai explodir no Brasil. Ontem, a Anvisa fez uma mudança. Na verdade, ela não fez uma mudança. Ela fez o que o STJ tinha pedido sobre regulamentação. Então, ontem a Anvisa votou uma regulamentação em relação ao cultivo de maconha no Brasil. E por que é uma regulamentação em relação ao cultivo de maconha? Porque a venda de maconha medicinal, ela já tinha sido liberada no Brasil. Então já existia uma movimentação regulamentada dizendo que você poderia comprar maconha medicinal desde que você tivesse um atestado médico para isso. Então existia essa possibilidade, só que essa possibilidade de compra da maconha medicinal no Brasil, ela gerou um problema jurídico porque não existia uma regulamentação em relação à produção de maconha medicinal no Brasil. Então, a princípio, o que acontecia é que as empresas que quisessem produzir uma droga, um remédio a partir de maconha, ou mesmo as universidades que quisessem estudar a maconha no Brasil, elas precisavam, a princípio, importar essa matéria-prima de fora. Então eu precisava comprar essa matéria-prima de países em que o plantio era permitido, comprar isso legalmente, pedir uma autorização para a polícia, para esse material vir para o Brasil, para a Polícia Federal, para esse material vir para o Brasil, para eu conseguir ou produzir esses remédios aqui no Brasil, ou para estudar isso. Aí a grande questão é que isso elevava ridiculamente os custos, porque a hora que você importa, além de você comprar em dólar, você também precisa ter o custo de transporte para o Brasil e você também precisa ter o custo de imposto, porque você tem um imposto causado por essa importação, tá? Então, o que acabava acontecendo é que para você plantar no Brasil, você plantar com esse objetivo de produzir medicamentos, por exemplo, ou para estudar, você precisava entrar com uma ação e aí o juiz, um determinado juiz do caso, ele liberaria o plantio. Então, Emílio, mas existem casos em que você já tem empresas que estão plantando no Brasil. Inclusive, se eu não me engano, o Jones Manuel visitou uma dessas empresas esses dias. E o que acontecia é que essas empresas entravam com um processo contra o Estado porque você gerou esse limbo jurídico em que você pode vender, mas você não pode produzir. Então, como que isso funciona? Tudo mais. Então, essas empresas que conseguiam isso são as empresas que tinham essa autorização por ter entrado com um processo contra o Estado. E uma coisa super importante é que esse processo ele pode ser mudado, pode ser cassado e assim por diante. Então, o que a Anvisa fez ontem foi criar regulamentação em relação a isso. E ao criar essa regulamentação em relação a isso, o que a Anvisa fez também foi ajustar algumas regras de posologia, de como, não só de posologia, mas de como você pode usar esse remédio, quais formas que essas substâncias podem ser apresentadas para a população, e também fez com que determinadas doses, principalmente de derivados de maconha ou de maconha que possuem THC, também fossem autorizadas para uso médico. Antes que se discuta aqui o que aconteceu em relação ao uso recreativo, o uso recreativo não mudou. Não existe autorização para uso recreativo de cannabis no Brasil. O uso de cannabis ele sempre é médico. Então, geralmente, as pessoas que usam cannabis, principalmente que fumam cannabis, precisam ter uma autorização médica e uma autorização legal que faça isso. E existem uma série de associações no Brasil que trabalham com isso. Então, eu tenho ansiedade crônica, eu quero usar cannabis ao invés de usar outros tipos de medicamento, eu vou atrás de uma associação dessa, você além de conseguir um laudo médico que diz que você deveria usar, essa associação também juridicamente te protege, porque a gente sabe que essas coisas não funcionam exatamente do jeito que deveriam funcionar no país em que a gente vive. Então vamos lá, vamos ver o que a Anvisa fez, como que a Anvisa mudou as coisas. Então, a primeira coisa que a Anvisa fez foi uma questão de ampliação de uso. Então, antes, as farmácias de manipulação não poderiam trabalhar com cannabis, agora elas podem. E elas também mudam o tipo de aplicação. Então, o texto agora ele permite a comercialização de medicamentos de uso bucal,
sublingual e dermatológico. Antes, apenas fármacos de uso oral e inalatório poderiam ser registrados. Então, o que você vai ter é que você tem os comprimidos, você tem aqueles que absorvem pela mucosa, como o uso bucal e o uso sublingual, e o uso dermatológico sendo liberado pela Anvisa. Então, ampliou os tipos de uso possíveis que as empresas podem usar, podem fazer, tá? A segunda coisa que também mudou foi que, entre os principais pontos, também está uma mudança que amplia o perfil dos pacientes que podem usar medicamentos à base de cannabis com concentração de THC. Então, o THC, de maneira muito simplificada, é a substância que dá o barato da maconha. E mesmo nos casos medicinais, a maioria das pessoas não poderiam usar substâncias com THC acima de 0,2%. Ou seja, você poderia usar o óleo canabidiol, mas você não poderia usar com THC, a não ser em casos muito específicos. Que casos muito específicos eram esses? Geralmente pessoas com doenças irreversíveis ou terminais. Então você impedia o uso de THC. E tem alguns trabalhos bastante interessantes mostrando que o THC é fundamental para alguns tipos de condição que as pessoas têm. Por exemplo, esse exemplo que eu dei de transtorno de ansiedade. Então, os primeiros trabalhos estão saindo mostrando uma relação entre a presença de THC e um controle desse controle de ansiedade. Então, eles tiram só essa restrição a condições clínicas irreversíveis ou pacientes terminais e eles também colocam pacientes com doenças debilitantes graves. Então, eles ampliam as pessoas que podem usar substâncias que tenham THC. E essa é uma mudança muito importante, porque daí você vai poder comprar uma cápsula que tenha uma porcentagem maior de THC, lembrando desde que você tenha um laudo médico, uma autorização médica, uma recomendação médica do uso dessa substância. Aqui a gente não está falando de nada recreativo. Quanto ao cultivo, então vamos discutir o que aconteceu, qual que é essa mudança de norma da Anvisa em relação ao cultivo. Então, como que era? Então, de modo geral, o cultivo era vetado, restrito a apenas situações com permissão judicial, como eu expliquei anteriormente, mas sem parâmetros técnicos homogêneos e integração ao sistema de vigilância sanitária. Quem conseguia autorização via judicial não tinha um parâmetro técnico que a pessoa tinha que seguir. Então, era proibido, mas quem conseguia era liberado, tá? E como fica agora, a produção será liberada para pessoas jurídicas, isso aqui é super importante, e deverá ser restrita ao teor de até 0,3% de THC. O local deve passar por inspeção prévia, ou seja, eles colocam a vigilância sanitária no jogo, ter segurança rigorosa com barreiras físicas de proteção e vigilância 24 horas por dia. Então, o que a Anvisa faz é uma coisa que a gente já discutiu aqui no Blá infinitas vezes, é regulamentar. Não tinha uma regra antes, agora passa a ter. Ah, você concorda com a regra? Não concorda? Não vem muito ao caso nesse momento que a gente está. Você pode até protestar, pode entrar com processo de novo, pode ir na Anvisa e pedir a mudança, a flexibilização, ou deixar mais rigorosa a lei, mas o que a Anvisa está fazendo é colocando parâmetros para algo que não existia antes, tá? Associação de pacientes autorizados a produzir derivados de cannabis exclusivamente para atendimento de seus associados terão normas específicas. Então, essa norma ainda não aconteceu para essas associações que eu tinha citado antes. Também haverá regras específicas para centros e projetos de pesquisa. A medida facilita que instituições de ensino reconhecidas pelo MEC, ICTs públicos, indústrias farmacêuticas e órgãos de defesa do Estado façam pesquisa sobre cannabis. Então, está ampliando os estudos, ampliando as possibilidades de estudos e de produção comercial também, tá? A publicidade antes era proibida, agora ela é permitida para médicos, então essas empresas que produzem ou que vão produzir esses remédios a partir de cannabis, elas podem fazer propaganda para os médicos que vão indicar esses remédios. Essas propagandas têm que ser as restritas à informação da rotulagem. Então você vai lá, vai apresentar um remédio para a Anvisa vai autorizar, dizer como tem que ser o rótulo e você tem que colocar aquilo, tá? Vamos falar um pouquinho do acesso ao THC acima de 0,2%, já falei. Então, como a nova regra, os desses medicamentos passa a ser permitido também para pacientes com doenças debilitantes graves, ampliando o acesso a terapias com maior concentração da substância. Beleza? E as farmácias de manipulação, como eu disse, vão poder agora fazer a manipulação. Por que isso é importante? Porque cria a regra num lugar que estava sem regra. Então, tinha uma autorização, mas não tinha uma autorização, tinha juiz que decidia A, tinha juiz que decidia B. O STJ chegou para a Anvisa e falou, cara, toma essa caceta, que essa caceta é sua,
a Anvisa pegou e fez um relatório e tomou decisões em relação a isso, tá? Então o STJ disse, nós não temos a capacidade de fazer isso, quem tem é a Anvisa, e faz sentido, a Anvisa foi lá e criou uma série de regras em relação a isso. Vamos a coisas importantes a se dizer que eu já disse várias vezes. A primeira coisa importante a se dizer é que as pesquisas em relação tanto a canabidioides quanto a THC no tratamento de determinadas condições ainda está engatinhando porque a ciência é lenta e ela apresenta os resultados que são lentos. Aí vai aparecer um monte de gente, defensor de THC, defensor de canabinoide, dizendo que eu não sei o que eu estou falando, que tem o artigo A, o artigo B, o artigo C, que diz que funciona, que resolve, que é o melhor medicamento do mundo, que a gente deveria tomar para bicho de pé e para calvície, e que você não sabe do que você está falando de um produto natural e assim por diante. Não adianta falar nada disso. Os artigos ainda, à luz do método científico, ainda estão engateando. É muito cedo para a gente chegar a conclusões muito sérias em relação a pode fazer tal coisa, não pode fazer tal coisa. E aí vão falar, a indústria farmacêutica te paga. Queria eu que a indústria farmacêutica me pagasse. Não paga. Eu estou vendendo camiseta para vocês. É só você entrar lá no www.blablalogia.com para ajudar a gente a pagar a conta de luz aqui de casa, usando e comprando as camisetas lá da Blablalogia em parceria com um monte de gente, mas em parceria com a gente também com as nossas camisetas incríveis. Então, queria eu ser pago pelas indústrias farmacêuticas para falar A, B, C ou D. Não sou, então estou aqui trazendo a visão da ciência. Então, os artigos ainda são muito novos, a gente ainda está aprendendo como isso funciona, tanto bioquimicamente quanto por parte da planta, porque a gente trata a cannabis como se fosse uma coisa só, mas não é. As plantas são manipuladas, apresentam diferentes quantidades de diferentes substâncias naquela planta. Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que o uso de qualquer droga, seja ela regulamentada ou não, que vende na esquina ou que vende na farmácia, que também está na esquina, vai ter pontos positivos e pontos negativos para o seu organismo, tá? Então, fumar maconha vai resolver a minha questão de ansiedade? Os artigos mostram que talvez sim, dependendo de que maconha você estiver fumando, com que concentração de canabidioide, de THC, mas os artigos também mostram que fumar qualquer coisa é uma merda para o seu pulmão, que aumenta a chance de você ter câncer de pulmão. Então a gente não pode tratar cannabis, a maconha, como algo intocável, perfeito, maravilhoso, produzido pela natureza para nos salvar de todos os males do capitalismo moderno. Tem que parar com essa palhaçada. E desculpa, palhaçada da gente tratar isso como se fosse a solução para todos os problemas. Ah, eu tenho pressão alta, eu vou parar de tomar o meu remédio para pressão e vou começar a fumar maconha todo dia porque isso vai resolver o meu problema. Porque é isso que muita gente faz, tá? Então não é desse jeito que a gente tem que tratar qualquer coisa. Ah, Emílio, mas isso quer dizer que você é contra? Não, não sou contra nada. Já disse isso aqui várias vezes. Para mim, o uso recreativo da maconha tinha que ser liberado. A gente faz uso recreativo de álcool. E aí, quando a gente fala de álcool, ninguém faz toda essa discussão dos efeitos do álcool e tudo mais. Então, o meu ponto de vista moral e legal é que eu acho que deveria ser liberado para uso recreativo. Quer ter planta em casa, tenha planta em casa. Quer construir uma loja aqui na esquina de casa, construa uma loja aqui na esquina de casa. Mete 40% de imposto, igual faz com cigarro, e vende essa porcaria. Para de prender as pessoas por estarem fumando o que quer que seja. Resolve o problema, certo? Agora, tratar isso como se fosse a solução para todos os problemas, para mim é uma questão que é preocupante. Ah, Emílio, mas você acha que a Anvisa está errada? Não, acho que a Anvisa está certíssima. Tem que fazer pesquisa, tem que pegar os casos em que os artigos estão mostrando que funciona e colocar essas pessoas para tratamento. Tem toda uma questão com crianças, principalmente com crianças que têm doenças crônicas, de epilepsia crônica, que os canabidioides estão se mostrando extremamente eficientes. Eu acho que tem que ser desse jeito. Agora, tratar como se fosse a melhor coisa do mundo. Não, daqui a pouco, gente, não vai ter mais farmácia. Só vai ter loja vendendo maconha. A gente vai esfregar maconha na gengiva, vai comprar maconha, vai fazer tudo. Não, para com essa história. A gente sabe que, por exemplo, o uso muito cedo da maconha traz uma série de problemas, aumenta a possibilidade de você ter uma série de questões de saúde nos adolescentes. As minhas luzes estão apagando. Então eu acho que a gente precisa ter discussões adultas e sérias em relação a isso. Eu acho uma conquista. Em nenhum momento eu estou dizendo que a Anvisa está errada. Só acho que as pessoas que defendem a maconha para A, para B ou para C tem que... Vamos seguir o rito científico? Vamos fazer o passo a passo?
Vamos entender naquela planta que tem milhares de substâncias, qual substância é mais efetiva para A, para B ou para C. Vamos ver como essas coisas funcionam. Ah, Emílio, mas as pessoas... Deixa eu fazer aqui. Ah, Emílio, mas as pessoas fumam maconha há 400 anos, há 4 mil anos. Agora você vai... Há 4 mil anos as pessoas viviam 30. Idade não quer dizer nada. Não é porque a gente faz alguma coisa há muito tempo que a gente tem que continuar fazendo. A gente tratar do ponto de vista científico essa substância. Conquista incrível da Anvisa. A gente está dando passos na direção de algo que para mim me parece vantajoso demais. Tá bom? Beleza? Então, vamos discutir de verdade. Aí a única coisa que acho que a gente tem que falar também é sobre o pânico moral. Os caras estão liberando maconha. A sociedade vai acabar. A porta de entrada para drogas mais pesadas. Vocês querem fazer o que com a minha sociedade? Vocês vão acabar com tudo. Essa Anvisa petista de esquerda vai acabar com tudo. Porque o número de casos de esquizofrenia vai explodir no Brasil. Disse o político que toma uísque todo dia. Hipócrita do caralho. Desculpa eu ser grosseiro. Hipócrita pra cacete. Disse o cara que fuma tabaco. E que não consegue ficar 3 horas sem fumar um cigarro. Que vai pra qualquer lugar e leva o maço junto. Que merda de comentário é esse? Esse pânico moral gerado por um país que é um dos países que mais bebe do mundo. Um dos maiores produtores de cerveja do mundo. Que tem não sei quantos casos de acidente de carro todos os anos causado por gente dirigindo bêbada. Porque um cara bêbado bate na mulher todos os dias no Brasil. Esse é pânico moral do cacete. Sabe, é uma palhaçada que vai virar mais um assunto do meu Deus, vamos virar a Venezuela. Daqui a pouco vai ter gente morando na rua no Brasil. Daqui a pouco vai ter gente morando na rua no Brasil. Imagina que absurdo. Então é isso, tá? É esse papo que a gente precisa ter de verdade. Então, do mesmo jeito que eu tento trazer maturidade para quem defende a maconha, a gente tem que trazer maturidade pro discurso inteiro. Grande amigo meu, Marco Gomes, converso com ele toda semana, amigão, ele faz uso de maconha medicinal para controlar a ansiedade dele. Cara, eu acho ótimo, mas ele concorda comigo que tem que ter mais estudo, tem que entender como funciona, tem que regularizar, tem que ter lei, tem que ter tudo. Tem que ter tudo para ser bem feitinho, tá bom? A gente precisa lembrar algumas coisas. A primeira é que esse vídeo foi patrocinado pela Blabla Lojinha. Então entrem lá no www.blablalogia.com e comprem camisetas incríveis como essa de Darwin que eu estou usando, tá? Beleza? Gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês. Obrigado por estarem aqui comigo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Falou, valeu, tchau.